Uma das coisas que me pegou nesses últimos tempos, e foi uma frase que eu acabei anotando aqui, foi: como sair da fantasia da perfeição e entrar no lugar da realidade e do possível, né? Porque por vezes a gente acaba se direcionando muito profundamente para uma fantasia mesmo, né? E é interessante porque o lugar da fantasia é um lugar muito bem estabelecido, muito bem organizado, muito bem terminado por vezes, né? E a gente entra nesse espiral da expectativa, né? Com a nossa fantasia, que nos impede de se aproximar de um lugar da realidade, né? E faz com que a gente caia muito nessa tentativa meio fútil mesmo assim, de esperar de si uma posição irreal. E aí o lugar do que a gente consegue fazer, da possibilidade de fato, não é respeitado e não é investido porque a gente fica preso nessa fantasia, né? É evidente que tem algumas coisas que não dá para se deixar apenas no lugar do possível, né? Precisa ser feito com certa excelência. Mas eu não estou falando sobre intervenções médicas ou cirurgia. Eu estou falando sobre a possibilidade de se permitir lidar com a frustração de investir no mundo real e de reconhecer que a sua fantasia não domina o todo da experiência da vida. Esse é um grande problema, né? E eu tive um professor de literatura que dizia algo parecido, só que da forma dele, né? Ele dizia, é, todo poema que a gente não escreve, na verdade ele dizia assim, acho que toda música que a gente não escreve é perfeita na nossa cabeça, né? E ele era músico, né? É músico, enfim. Isso é uma parada que me acompanha até hoje, né? Porque dentro da nossa fantasia, a parada se constitui de uma posição de perfeição, né? Porque ela não sai daqui da ideia para coisa prática, né? E quando a gente se depara em fazer a coisa prática, quando a gente se lança no mundo, quando a gente investe, a gente descobre que não existem coisas perfeitas. Existem sempre coisas defeituosas, né? Existem sempre produções que são imperfeitas, inacabadas, né? Mas ainda assim podem ser bonitas, interessantes, podem ter uma intensidade, né? Podem atravessar e tocar o outro. E acho que esse é um lugar que eu tenho tentado habitar um pouco, de sair dessa expectativa da perfeição para encontrar um pouco com a experimentação.